E aí, pessoal, o preço do petróleo disparou, né? E a pergunta que não quer calar é o que isso significa de verdade para o bolso de quem investe. Bom, hoje a gente vai fundo nisso. Com base em análises do mercado, vamos descobrir quais petroleiras têm potencial para gerar uma montanha de dinheiro. Vamos também botar em xeque uma daquelas regras de ouro dos investimentos. E, para fechar, vamos desvendar o que está por trás do desconto gigante na Bradespar. O nosso papo de hoje é bem direto. Primeiro, vamos analisar o impacto dessa alta do petróleo no caixa das empresas. Depois, a gente vai conversar sobre uma estratégia de portfólio que muita gente segue, mas que pode ser uma cilada. Na sequência, um mergulho no caso bem específico da Vale e da Bradespar, e no final a gente amarra todas as pontas. Vamos lá? Então, vamos começar pelo que realmente move o ponteiro para o investidor: a grana, a capacidade de gerar caixa. Com o petróleo lá nas alturas, como é que isso vira dinheiro de verdade para as empresas do setor? É aqui que o jogo começa a ficar interessante. Pois é, essa escalada de 60 para mais de $90 o barril não é brincadeira. Isso muda completamente a fotografia financeira das petroleiras. Então, bora olhar os números para entender quem está na melhor posição para aproveitar essa onda. Olha só esses dados de um estudo do BTG. Eles calcularam o tal do FCF Yield. Traduzindo, é basicamente o seguinte: que percentual do valor de mercado da empresa pode virar caixa livre num ano? E olha, mesmo com o cenário de petróleo a $80, os números já são impressionantes. O grande destaque aqui, sem dúvida, é a Prio, com absurdos 27%. Pensa bem, é como se mais de um quarto de todo o valor da empresa pudesse se transformar em dinheiro em caixa, limpo, em apenas um ano. É um potencial de geração de valor gigantesco. E coladinha ali a 3R Petroleum, agora a Brava Energia, também não faz feio, com fortíssimos 23%. Isso mostra que ela também tem uma máquina de fazer dinheiro nas mãos, com uma capacidade enorme de gerar caixa nesse cenário. A Recôncavo fecha esse pódio com 20%. Só que aqui tem um detalhe curioso. Como a empresa não está fazendo grandes investimentos para crescer, todo esse caixa extra tem um destino bem provável: o bolso do acionista. Isso pode significar o maior pagamento de dividendos entre as três. Mas calma lá, nem tudo é só um número do FCF Yield. A história é mais complexa. De um lado, a gente tem a Prio, com o pé no acelerador, quase dobrando a produção e com planos de ir além. O mercado adora essa narrativa de crescimento. Do outro, a Recôncavo, que frustrou as expectativas com uma produção estagnada. E o resultado? A ação sofreu uma queda brutal. E tem outra peça importante no quebra-cabeça da Recôncavo. A empresa não vai surfar 100% dessa alta do petróleo. Sabe por quê? Por causa da sua estratégia de hedge, que é basicamente travar o preço de venda de uma boa parte da produção. Isso dá previsibilidade, o que é bom, mas também cria um teto. Ou seja, mesmo com o petróleo voando, o ganho dela é limitado. E falando em empresas que sobem e outras que caem, isso nos leva a uma discussão fundamental sobre estratégia. A gente viu como uma ação pode disparar. Como lidar com isso na carteira? E aí que a gente entra na segunda parte do nosso papo: o perigo das regras muito rígidas na hora de montar um portfólio. A ideia é aquela que a gente sempre ouve: defina um peso fixo para cada ativo, tipo 5%, e rebalanceie sempre. Parece super organizado, né? O problema é que na prática isso pode forçar a venda das melhores ações. Pensa comigo, se uma empresa vai super bem e o peso dela na carteira cresce, a regra manda vender um pedaço. É como podar as flores para regar as ervas daninhas. Será que faz sentido? Olha só esse caso real com as ações da SEB. Foi feito um investimento inicial em setembro de 2023. De repente, a ação decolou e o peso dela na carteira explodiu junto. A vontade de vender para rebalancear e voltar para o peso original foi gigante. Mas, ao segurar a posição e deixar o lucro correr, o retorno final foi de quase 200%. Vender antes, só para seguir uma regra, teria sido um erro que custaria muito caro. E aí, uma pequena pausa para ti. Se essa conversa está agregando valor, considere se inscrever no canal. É o jeito mais simples de não perder as próximas análises e continuar recebendo um conteúdo que ajuda a entender melhor o mercado financeiro. E para quem quer ir além e se aprofundar de verdade, aqui vai uma dica especial. Eu deixei aqui embaixo na descrição uma lista de livros que são, na minha opinião, leitura obrigatória para quem quer dominar o mercado de capitais. Dá uma olhada lá que vale a pena. Ok, vamos agora para o nosso tema mais denso: a relação entre a Vale e a sua holding, a Bradespar, e principalmente esse desconto enorme que a gente está vendo. Antes de tudo, vamos entender o que é o tal desconto de holding.
De forma bem simples, é quando comprar as ações da empresa mãe, a holding, sai mais barato do que comprar diretamente os ativos que ela tem. No nosso caso, é como se comprar a Bradespar fosse uma forma de comprar Vale com um belo desconto. E que desconto! Hoje, esse número está em 36,7%. É muita coisa. É como se, ao comprar uma ação da Bradespar, o mercado estivesse simplesmente ignorando mais de 1/3 do valor que ela tem em ações da Vale. E para a gente ter uma ideia do quão fora da curva isso está, esse é o terceiro maior desconto registrado desde 2010. Ou seja, não é algo normal. Isso nos diz que o mercado ou está vendo um risco gigantesco aí, ou está oferecendo uma oportunidade muito rara. Então, a tese de investimento aqui tem dois lados bem claros. De um lado, o risco. Existe um processo judicial bilionário que pode morder uma fatia relevante do valor da companhia. Se isso acontecer, boa parte desse desconto se justifica. Do outro lado, a recompensa. Por causa desse risco e desse desconto, o dividendo que a Bradespar paga acaba sendo bem maior que o da Vale. É a clássica relação entre risco e retorno. Certo, pessoal? Vamos então amarrar tudo que a gente conversou e ver quais foram os principais pontos. Resumindo a nossa análise, a alta do petróleo pode sim criar grandes vencedores e a Prio se destaca pela sua história de crescimento. Mas é preciso olhar os detalhes, como a estratégia de hedge da Recôncavo, que funciona como um freio de mão. Vimos também que ter flexibilidade na estratégia de investimento pode ser mais valioso do que seguir regras fixas. E, por fim, no caso da Bradespar, fica claro que o mercado oferece um dividendo mais gordo, mas cobra um preço por isso, um risco real que não dá para ignorar. E agora eu quero ouvir a opinião de quem nos acompanha. O que acharam desses pontos? A Prio é mesmo a melhor aposta do setor? E a Bradespar? É uma oportunidade ou uma armadilha? Deixem a visão de vocês aqui nos comentários. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveita agora para não perder as próximas análises. Um grande abraço e até a próxima.